Quero convidar você a abrir a palavra de Deus para o texto da mensagem dessa noite, que se encontra em Êxodo, capítulo 31, versículo do 1 a 11. Acompanhe na sua Bíblia essa leitura. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. A tenda da congregação e a arca do testemunho, o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com os seus utensílios, e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte, e as vestes finamente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes dos seus filhos, para oficializarem como sacerdotes, e o óleo da unção, e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Ainda sentado, vamos orar novamente ao Senhor. Pai, a tua palavra foi lida, a tua palavra é vida, Senhor, a tua palavra é força, a tua palavra é martelo que esmiuça a penha, a tua palavra é fogo que consome, Senhor, a tua palavra liberta, a tua palavra transforma, a tua palavra, Senhor, abre a nossa mente, a tua palavra, ela abre o nosso coração, ela penetra no mais profundo da nossa alma. A tua palavra restaura, a tua palavra, Senhor, nos põe de pé, a tua palavra, Senhor, nos faz ver e compreender a tua vontade, Senhor. E é através da tua palavra que somos chamados, é através da tua palavra que nós somos encorajados a fazer a tua obra, Senhor, e a permanecer firme nela. Por isso, ó Espírito Santo de Deus, comunica, Senhor, das tuas verdades aos nossos corações. Fala conosco nessa noite, Pai, pela tua misericórdia. Fala com teu servo, ó Deus, que está à frente. Ó Pai, em nome de Jesus, nós dependemos do Senhor, e por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos começando ainda um novo ano. E novo ano sempre são momentos de grandes desafios, ou de grandes desafios, né, para a nossa vida, como também para a igreja do Senhor, não é? E também para a igreja presbiteriana de Penápolis. Quem é a igreja? Somos nós. Somos todos juntos, como membros do corpo de Cristo, que congregamos nesta igreja, que fazemos parte dessa família. Continuar é um dos desafios que nós temos esse ano, é continuar treinando por discipulado a igreja e os novos convertidos que chegam. É também um dos nossos desafios nesse ano, construir o nosso templo e organizarmos a nossa igreja até o final do ano, até o mês de maio ou dezembro. É um desafio grande. E para isto, nós temos que eleger nossos presbíteros, regentes, que tem como ênfase o governo da igreja, e eleger também os diáconos, que dentre outros serviços, cuidam da ordem do culto e dos necessitados.
Então, nós temos desafios para esse ano. E para isso, meus irmãos, diante desse processo, precisamos também organizar, quem sabe, alguns dos departamentos da nossa igreja. Nossa igreja ela é formada por departamentos, SAF, o PH, UPA, o MP, não é? UCP, que é a União Presbiteriana de Crianças, né? E dá também, irmãos, o crescimento aos nossos ministérios, que já funcionam na igreja, e outros que virão a funcionar. Deus quer contar com cada um dos irmãos. Deus quer contar comigo e com você, para desempenhar esse ministério que o Senhor nos chamou, não é? E nós precisamos ouvir a Deus, que é o dono desta obra missionária. A igreja presbiteriana, o pastor não é dono da igreja. O conselho da igreja, formado pelos presbíteros, não são dono da igreja. O Supremo Concílio, o presbitério, não é? O sínodo, na ordem é conselho, presbitério, sínodo, Supremo Concílio, não são dono da igreja. A igreja, ela é do Senhor Jesus Cristo. E desde que Deus, no conselho da Trindade, resolveu o plano da redenção, já estava no coração de Deus a igreja. E desde o Antigo Testamento que Deus prepara um povo depois da queda, que Deus restaura um povo para lhe adorar, para lhe prestar culto. O texto que nós acabamos de ler trata do chamado de um homem para um serviço específico. Não só de um homem, mas também de outros que Deus usaria eles para lhe ajudar, ou para ajudá-lo. Tinham que preparar os artifícios da obra do tabernáculo. O tabernáculo era uma grande barraca, na qual eram realizados os atos de adoração durante o tempo em que os israelitas andaram pelo deserto. Era o local de culto. E isso passou a ser o local de culto depois da saída do Egito. E ali estava a presença de Deus entre eles. Se você quiser conhecer um pouco mais, você leia Êxodo 25 a 27, esses capítulos aí que estarão dando norte aí do que era o tabernáculo. O tabernáculo ele continuou a ser usado até que o templo foi construído no tempo do rei Salomão. Mas o nosso propósito nessa noite não nessa mensagem, falarmos do tabernáculo, nem da sua importância, mas sim do chamado que Deus faz aos homens para participarem da sua obra. Por isso que nós não vamos entrar aqui, em detalhes sobre o tabernáculo, nem sobre o culto, sobre a adoração que era prestado. Mas nós queremos que você possa se ater aí ao chamado que Deus faz, ao chamado específico, como também ao chamado daqueles que colaboram, daqueles que ajudam na obra de Deus. No texto lido, meus irmãos, Deus chamou um homem chamado Bezalel ao serviço. O nome Bezalel significa a sombra de Deus. Um homem protegido por Deus. Um homem que estava debaixo do poder de Deus, dando proteção a ele, para que ele assim fizesse a obra de Deus. A palavra de Deus nos apresenta esse homem como filho de Uri, neto de Ur, dando aí as características das famílias que ele estava ligado. Isso é muito importante na história da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, porque vai dando diretrizes da onde essa pessoa saiu, de que família ele pertencia, de que linhagem ele vinha. E a Bíblia vai mostrar aqui, meus irmãos, que esse homem é um artesão, a quem Deus chamou e a quem Deus capacitou para a construção do tabernáculo. Ele foi chamado para o serviço do Senhor. E por esta causa, eu quero propor o tema dessa noite,
que é o chamado de Deus para o serviço. O chamado de Deus para o serviço. Eu não sei a sua perspectiva ou a sua resposta que você tem dentro de um tema como esse. Se você é um chamado para um serviço específico ou não, ou se Deus lhe chamou para um ministério a desempenhar na igreja, não é? Mas o chamado de Deus para o serviço, ele vem acompanhado de várias qualidades e de habilidades, bem como outras pessoas que são concedidas por Deus para nos ajudar no ministério. E aí, meu irmão e minha irmã, nós já perguntamos para você, agora, de imediato, se você já descobriu o seu chamado. Essa era uma das grandes preocupações na minha vida, no início da carreira cristã. Na igreja que eu cresci, na igreja que eu conheci o Senhor, na igreja que eu fui batizado, durante o tempo da minha adolescência, era saber o que Deus queria fazer através da minha vida. E aí, se você descobre o seu chamado, você vai receber e vai descobrir as suas qualidades, as suas habilidades. Você já percebeu quais são suas qualidades, as suas habilidades? Você já percebeu quem Deus colocou ao seu lado como companheiro de ministério, se é que você já está inserido em um ministério na igreja? São coisas que nós temos que perguntar, são coisas que nós precisamos ouvir Deus, são coisas que nós precisamos ter resposta para o andamento da igreja. Para dedicarmos a nossa vida ao serviço de Deus, exige preparo. E por isso que há uma grande preocupação nossa, desde o início da plantação dessa igreja, preparar os irmãos para essa obra. É preciso conhecer a nossa função e recebermos o devido preparo, de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. É preciso termos ciências das pessoas que Deus levantará para nos ajudar, aquelas pessoas que irão caminhar conosco. Caso contrário, meus irmãos, vai ser um desastre a caminhada da igreja. Vai haver desordem de toda espécie, vai haver prejuízo, vai haver acidentes, tumultos e vários outros inconvenientes. Sabemos que Deus é misericordioso, Deus é gracioso, mas Deus quer que eu e você, que nós como igreja, possamos descobrir o nosso chamado, o nosso ministério, a nossa vocação, não é? Para caminharmos com Ele. Todos nós somos chamados para desempenharmos alguma função na igreja. Eu quero que você pense nisso. Todos nós, todo você que é batizado, que é professo, é chamado na igreja e no mundo com uma função. Para ser instrumento de Deus para a realização da sua obra. Bezalel é um exemplo de um homem que fez tudo o que Deus lhe mandou. Ele possuía várias qualidades, habilidades e um companheiro para desenvolver o seu ministério. E ainda homens para ajudá-lo no serviço. E nós vamos vejamos como que Deus o chama e o que Deus lhe concedeu para o desempenho desse serviço. Em primeiro lugar, meus irmãos, Deus o vocacionou e lhe deu visão. Deus o vocacionou e lhe deu visão. O versículo 1 e 2 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés. Moisés é o líder do povo. Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Deus comunica ao líder, ao pastor. Moisés é o pastor do povo, é o líder do povo, um tipo de Cristo. Foi bem falado aqui no domingo passado, né? E Moisés recebe de Deus agora essa visão, essa comunicação de que Bezalel
é o homem que Deus quer usar para construir o tabernáculo. Deus o chamou. Eis que chamei. Aqui o verbo chamar, cará, em hebraico, está no tronco cal, que expressa uma ação simples ou causal. Da raiz na voz ativa. Está conjugado no modo perfeito, e o perfeito expressa uma ação completa. Preste atenção, eu estou falando tudo isso para você entender que isso quer dizer que Deus o chamou nominalmente, pelo nome, para trabalhar na sua obra como construtor do templo. Deus o chamou para uma obra específica, a fim de evitar qualquer confusão no meio do povo, qualquer dúvida, desânimo, não é que por acaso pudesse vir sobre o povo, para que o povo pudesse ter o entendimento que era Deus que estava chamando, que era Deus que estava determinando, e que era Deus que ia dar as condições para que a obra dele fosse feita. Então Deus lhe deu a vocação, Deus o chamou, Deus o vocacionou, mas Deus também lhe deu a visão. Vocação e visão andam juntos, porque os versículos de 3 a 5 vai deixar claro para nós que Deus o capacitou a trabalhar com metais, madeira e pedras preciosas na construção do tabernáculo. Então, junto com o chamado, junto com a vocação, Deus dá a visão, embora que aqui também são as habilidades, mas Deus está dando a visão do trabalho que ele tem que realizar, que ele tinha que realizar. Meus irmãos, e aqui nós podemos ver que quem é vocacionado pelo Senhor para o serviço deve ter a visão do seu chamado, deve saber para que o Senhor o chamou e o que deve fazer. E aí, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos ver na vida de um homem que veio para ser o precursor de Cristo, que é João Batista. E João Batista, ele é um homem que ele tem uma convicção exata, uma convicção firme daquilo que Deus lhe chamou para fazer, daquilo que Deus lhe vocacionou para fazer. E ele tem essa visão e ele vai declarar lá em João 3:28. Ele vai dizer assim: vós mesmos sois testemunha de que vos disse, eu não sou Cristo. Porque muitas pessoas naquela época estavam achando que ele era Jesus, que ele era o Messias. E ele vai dizer: mas fui enviado como seu precursor. Ele sabia que ele tinha sido vocacionado por Deus. Ele sabia que ele era um enviado de Deus. E ele tinha a visão do que ele ia fazer. Ele ia preparar o caminho do Messias. Como esse texto nos ensina, irmãos, que nós também, como chamados, como vocacionados de Deus, seja em que área da igreja que for, ou ainda que se você ainda vai descobrir isso, que você tem que ter uma convicção do Espírito Santo de Deus, daquilo que ele te chamou a fazer. Ele sabia que a sua função, sua vocação, a visão na terra era ser o precursor de Jesus Cristo. Ele não tinha nenhuma dúvida disso, João Batista. E ele foi um líder notável na sua função ministerial durante toda a sua vida. Quem sabe um dia a gente pode pregar sobre a vida de João Batista. Para nós desenvolvermos bem o nosso serviço na obra do Senhor, nós precisamos ter certeza do nosso chamado. Temos a visão do ministério que o Senhor nos confirmou. E aqui eu quero abrir um parênteses, irmão, para dizer para vocês que na minha vida, depois que Deus mostrou, que Deus me vocacionou, que Deus me deu a visão, quantas e quantas vezes eu tenho sido tentado para sair desse projeto. Quantas e quantas vezes, por pensamentos, por tentações, não é, que vem para me tirar do foco daquilo que o Senhor me chamou para fazer. E não é diferente com você. Então é preciso nós estarmos alicerçados em Cristo, na palavra, na convicção do que Deus já fez por nós. E eu creio que essa era a convicção que Bezalel tinha. Porque Deus falava e Deus mandava que o seu líder comunicasse, não é? E a partir dali,
a pessoa começava o seu ministério. É preciso estar no lugar certo, de acordo com a vontade de Deus. E daí então, o nosso serviço não será em vão e veremos o fruto do nosso trabalho. Bezalel estava no meio do povo de Deus. Fazia parte do povo de Deus. Você hoje faz parte da igreja de Deus, da igreja do Senhor Jesus. Você tem que saber que você está inserido agora no corpo de Cristo. Amém? Que você é um soldado de Cristo. Que você tem que se envolver com essa obra. E quando buscamos, Deus confirma. E aí, nós perguntamos de novo: você já descobriu o seu chamado? Qual é a visão que Deus tem lhe dado para o seu serviço? Porque, irmãos, corre o risco, querida irmã e querido irmão, de às vezes nós estar apenas ocupando um lugar na igreja. Às vezes corre o risco de estarmos no ministério porque o pastor colocou, ou porque um irmão da igreja que a gente gosta chegou para a gente e disse assim: olha, você faz bem isso. Mas é você que tem que descobrir aonde Deus quer lhe usar. Às vezes pode ser em algo de grande responsabilidade, mas também pode ser em algo muito simples. Mas a importância é você saber aonde você está e quem está lhe dando, né, a autoridade de fazer e a capacidade de fazer. Peça ao Senhor que coloque disposição no seu coração para servi-lo, em algum ministério da igreja, ou até mesmo numa área específica. Eu vou falar para você o que é uma área específica. Eu sou pastor, é um chamado específico. Eu não posso abrir mão disso. Um chamado para trabalhar no ministério da igreja, no serviço da igreja, pode ser que isso mude. Pode ser que você sirva 1 ano, 2, 3, mas pode ser que Deus lhe dê outras diretrizes, outras capacitações para você se envolver em outros ministérios. Como o ministério do aconselhamento, ou o ministério do ensino, não é? Muitas vezes o chamado do ensino ele é específico também, não é? Mas Deus muitas vezes muda a diretriz, não é? Da nossa vocação em algumas áreas. Outras são específicas, outras nós vamos ter até o final, não é? Nós vamos desenvolver. E aí, meus irmãos, é preciso estar disponível. E aí algo que eu não posso esquecer, porque esse foi um dos versículos que marcou a minha vida e que precisa marcar a sua. Porque eu e você, nós não somos diferentes do profeta Isaías. E o profeta Isaías, na hora do seu chamado, uma das coisas que Deus confrontou ele foi com o pecado. E esse é um dos textos que eu quero abordar aqui, talvez domingo, não sei ainda, não é? Mas, sem mais delonga, lá no capítulo 6 de Isaías, o versículo 8, essa é a resposta de Deus para Isaías. Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se dispõe, ele se coloca diante de Deus e diz: eu sou o homem que o Senhor pode contar. Meu irmão e minha irmã, você precisa ser o homem, você precisa ser a mulher que Deus quer contar. Você tem que se dispor. Muitas vezes nós usamos de artimanhas, né? Nós usamos de desculpas para não fazer a obra de Deus. Mas é preciso nos dispor. Senão nós vamos continuar, não é? Ou quem sabe, se você não é, que eu não posso julgar, Deus sabe e você sabe. Se você é um crente salvo, sentado e satisfeito. Crente 3S. Crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. E às vezes ainda com dúvida da salvação ainda, né? Já imaginou que situação? Complicado. Então nós precisamos nos despertar. A palavra para mim e para você é: desperte-se. Mas tem algo ainda para aprendermos com esse texto. Quando Deus chama, quando Deus vocaciona, Deus faz isso através do seu Espírito Santo. Deus deu a Bezalel, Deus lhe deu a unção do Espírito Santo e a capacitação. O texto diz aí, do versículo 3 a 5, e o enchi do Espírito de quem? De Deus. O próprio Deus está falando para Moisés, né? Moisés está transmitindo isso, dizendo que Deus encheu esse homem, Bezalel, não é? Do Espírito Santo.
deu unção, deu poder para ele. E aí vai descrevendo aí as qualidades desse poder que o Espírito Santo deu. Vai dizendo que foi de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Bezalel, meus irmãos, foi ungido. Essa palavra é muito conhecida de vocês, porque se fala muito, né, nas igrejas hoje. Ele foi ungido e capacitado para dar belezas às formas materiais do tabernáculo. Veja bem, não é obra simplesmente do homem natural, mas é obra de quem? Do Espírito Santo, que deu as habilidades para esse homem. O Espírito de Deus lhe concedeu a sabedoria, o entendimento e ciência em todo artifício. É isso que o versículo 3 está nos dizendo. Ele tornou-se um artesão que podia treinar outros para a obra, pois o Espírito de Deus o capacitaria para isto, o capacitou para isto. E é isso que você vai ver no capítulo 35, o versículo 33. Que Deus o capacitou ao ponto dele treinar a ele e ao seu companheiro, que é outro ponto que nós vamos falar aqui depois. Porque, meus irmãos, quando Deus vocaciona, quando Deus chama, Deus também concede o poder, Deus concede a unção. Deus não procurou quem tinha as habilidades, meus irmãos. Isso é importante a gente perceber no texto. Deus deu as habilidades. Muitas vezes nós estamos preocupados, eu não sei fazer, eu não sei como pregar, eu não sei como ensinar, eu não sei como fazer isso, eu não sei como fazer aquilo outro. E nós esquecemos que o nosso Deus é poderoso para nos chamar e nos capacitar. Então Deus não chama somente quem tem habilidade, porque Ele também chama quem tem habilidade. Mas Deus dá as habilidades. E no caso aqui, Deus deu as habilidades. Deus é quem chama, Deus é quem enche do seu Espírito. Deus vocaciona e unge com o Espírito Santo certas pessoas para o trabalho espiritual do seu reino. Para pregar ou ensinar. Deus também escolhe, enche, capacita e dirige seus servos no empreendimento e nas feituras das coisas materiais. Isso Calvino entendeu muito bem, o grande reformador. E como Calvino influenciou a sua época, porque ele entendia a cosmovisão de Deus, a cosmovisão do mundo, de como Deus olha para o mundo, de como que o crente deve se comprometer com a obra de Deus na terra. Podemos, irmãos, ficar tranquilos, porque quando Deus nos chama para fazermos a sua vontade, Ele nos capacita com habilidade, nos dá o seu Espírito Santo para nos fortalecer, consolar, iluminar, proteger, transformar e tudo mais que eu e você, porventura, necessite para fazermos e realizarmos o nosso ministério. E nós podemos afirmar que quando Deus nos chama, a sua obra é realizada com habilidades no poder do Espírito Santo. É isso que o texto nos dá a condição de afirmar. Não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, não é da nossa vontade, mas Deus vai dar diretrizes pela unção e pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo aqui não habitava ainda na vida do crente, mas Deus dava porção do Espírito Santo. Deus dava do seu Espírito, porque todo poder vem de Deus. Hoje o Espírito Santo habita em nós. Então, meu irmão, nós podemos compreender que estão aqui em destaque nesses versículos a capacitação natural que pode ser treinada e aperfeiçoada, e o dom da graça dado pelo Espírito Santo, que acompanha a vida do crente, que acompanha o vocacionado, que acompanha o chamado. Aqui nós percebemos que os dons do Espírito são em vasta escala, olhando por esse ângulo do chamado de Deus. Podem ser capacitações naturais, oferecidas a Deus, inspiradas pelo Espírito Santo. E os dons aqui, neste caso, podem ser manifestações vocais
não é? E também do intelecto, bem como em trabalhos manuais e na assimilação visual. Os irmãos sabem que aqui o texto está tratando de um perito, de uma pessoa que Deus deu detalhes para fazer o que é feio ficar bonito. Que coisa linda quando a gente descobre na Bíblia que isso provém do Espírito Santo de Deus. E aqui também nós podemos afirmar que a graça comum, não é, de Deus tem alcançado muitos ímpios, e eles não sabem disso. A graça comum de Deus, que dá habilidade para homens que nem lhe conhecem, que nem lhe adoram, mas que todo dom perfeito vem de Deus, toda a sabedoria, todo conhecimento vem de Deus. E por isso que eu citei Calvino aqui, que desenvolveu bem, não é, essa situação, essa verdade no seu tempo. O nosso Deus ama a boniteza, o nosso Deus ama a perfeição, o nosso Deus ama a harmonia. Ele criou tudo perfeito para que as suas criaturas gozassem deste privilégio e viessem se tornar adoradoras, mas adorá-lo como Criador de todas as coisas. Ele também nos capacitou com a capacidade de criar beleza, de criar coisas bonitas, ou de fazer coisas bonitas, ou de transformar, não é? De melhorar muitas coisas nesse mundo. Deus é que dá essa graça. E perceber diante disso a realização do serviço manual do Criador. Lapidar aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus criou. É um dom de Deus. Por isso nós cristãos devemos usar todas as nossas habilidades para a glória de Deus. E se você já tem alguma delas, saiba que foi Deus que lhe deu. Amém? Porque, irmãos, às vezes nós não paramos para pensar nessas coisas. Hoje todos os nascidos em Cristo já foram batizados com o Espírito Santo. Lembra que nós estamos falando aqui da unção, do poder de Deus que ungiu Bezalel para o serviço. Mas hoje todos nós já fomos batizados com o Espírito Santo, que nos capacita para o envolvimento e para o serviço da obra de Deus. Não existe nenhum serviço na igreja do Senhor, meu irmão, minha irmã, nenhum, preste atenção a isso, nenhum, que não necessite de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Mesmo que seja você limpar o templo, mesmo que seja você ficar à porta da igreja, recebendo um visitante, desde a pregação da palavra, todos precisam ser dirigido, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso Paulo, o apóstolo, nos ensinou a buscarmos o enchimento do Espírito Santo, ou seja, nos dispormos para ser cheio, porque é Ele que enche. Essa é a ideia, né, que nos dá lá em Efésios, no capítulo 5, o versículo 18, quando Paulo ordena: enchei-vos do Espírito Santo. É nos dispor para que Ele nos encha, para que Ele nos capacite, para estarmos preparados para fazer a obra do Senhor. Irmãos, o povo da igreja primitiva, aqueles novos irmãos crentes, foi o desejo da alma deles. Eles receberam o Espírito Santo, eles foram batizados com o Espírito Santo, mas as lutas vieram, as dificuldades vieram para que eles continuassem fazendo a obra de Deus, e eles começaram a orar. Eles começaram a buscar a Deus, para que Deus desse sabedoria para eles. E se vocês puderem abrir a Bíblia, porque isso é um texto que você deve conferir sempre, Atos capítulo 14, 4, aliás, o versículo 31. Porque foi no momento de luta, no momento de perseguição que estava começando a igreja, os líderes, aqueles irmãos novos na fé que iam pregar o evangelho, que iam discipular outros, eles ficaram sem saber o que fazer. E aí eles lembraram que o ensinamento de Jesus e dos discípulos era que eles deviam orar. E eles se reúnem para orar. E oram. E diz aí o texto que tendo eles orado, veja bem, acontece depois, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. O tremer aqui é para mostrar que Deus ouviu a oração, meus irmãos. Não é que toda vez que nós temos que orar, a terra tem que tremer. Mas era Deus dizendo: eu ouvi a oração de vocês. Diz que tremeu o lugar aonde eles estavam reunidos. E todos ficaram, de que jeito? Cheios do Espírito Santo.
e com intrepidez, com ousadia, com coragem, com vida, anunciavam a palavra de Deus. Atos 4:31. Paulo escrevendo aos Romanos, ele já terminando a sua carta, lá no capítulo 15, o versículo 13, Paulo vai dizer: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais rico de esperança no poder do Espírito Santo. Meus irmãos, Deus chama, Deus unge com o Espírito Santo, Deus dá o poder do Espírito Santo, mas você precisa dessa esperança. E quem pode dar o Espírito Santo? A esperança de que as coisas vão dar certo, a esperança de que as coisas vão acontecer, a esperança de que a obra é do Senhor, que Ele cuida, que Ele dá os recursos, que Ele envia as pessoas, que Ele capacita as pessoas. Nós não podemos perder essa esperança, mas para isso precisamos buscar, orar. Então, meus irmãos, os resultados virão no nosso ministério, as coisas vão acontecer, ou vão continuar acontecendo. Uma vida cheia do Espírito Santo produz resultados maravilhosos na vida cristã e na vida da igreja. E eu creio que aquele tabernáculo que foi feito era muito lindo. Amém? Porque o homem foi escolhido e enchido pelo Espírito Santo de Deus, meus irmãos, não podia dar errado. E se o Espírito Santo encher você, vocacionar você, chamar você, vai dar as habilidades necessárias para que você cumpra o seu ministério. Amém? Ele vai dar. Nem eu e nem você conseguiremos fazer o melhor para Deus sem deixar o Espírito Santo nos encher, ensinar e dominar a nossa vida. Quer servir a Deus nessa obra? Deixe o Espírito Santo encher a sua vida. Ande no poder do Espírito de Deus. Deixe o Espírito Santo tirar as suas mágoas. Meus irmãos, como é triste a gente saber que não tem irmão que está congregando na igreja por causa de mágoa, por causa de ressentimento, porque não consegue perdoar, ou porque tem alguém que feriu que não consegue reconhecer que feriu, que errou. Isso acontece nas igrejas. Isso é obra que o Espírito Santo tem que fazer uma limpeza, tirar a mágoa, enxugar as lágrimas, quebrar o seu coração, tratar os seus pecados, meu irmão e minha irmã. É preciso você clamar pelo Espírito Santo. É preciso que nessa chamada, nessa vocação de Deus, deixar que o Espírito Santo troque os valores do mundo pelos valores de Cristo. É preciso você querer isso. E aí, meus irmãos, para isso acontecer, você precisa ler a Bíblia. Você precisa estudar a palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que nós vamos ver os valores de Cristo. É na palavra de Deus que Ele vai mostrar a prática da vida cristã. E eu quero apenas dar uma receita para você que se encontra em Gálatas 5, 22 e 23, nós não vamos ler, que fala do fruto do Espírito. Para você mudar dos valores do mundo para os valores de Cristo, você precisa ter o fruto do Espírito Santo, e você tem. Só que você precisa buscá-lo e vivê-lo. Você precisa praticar. Ele já está aí em você. Que Deus nos dê essa capacitação. Que o Espírito Santo nos dê sede de nos comprometermos com a sua obra. Que o Espírito Santo nos dê a condição de buscarmos e de querermos habilidades direcionadas para o nosso ministério, para o nosso serviço. Que nós possamos depender do Espírito Santo. Eu preciso descobrir o meu chamado. Eu preciso ter as habilidades que Ele dá, mas eu preciso estar submisso à vontade do Espírito Santo. Eu preciso estar em relacionamento com Ele. Mas, meus irmãos, tem uma terceira coisa que a gente aprende com esse chamado para o serviço. Você pensa que você está sozinho no ministério? Você pensa que você está sozinho no que você faz no reino de Deus? Enganado. Deus lhe deu assistente para o serviço. Deus chamou a Bezalel, mas Deus trouxe para ele pessoas de confiança também chamadas e capacitadas para estar ao lado dele. Eis que
lhe dei por companheiro a Oliabe. Companheiro é aquele que vai andar junto. É aquele que a gente vai poder dizer, olha, eu posso contar contigo, você pode me ajudar. Filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, homens que já existiam no meio do povo de Deus, e que já tinham uma função, já tinham uma habilidade, né? Mas Deus deu esses homens com habilidade, Deus cuidou para que esses homens ajudassem a desenvolver o seu ministério. E aí você pode conferir depois o capítulo 35, versículo 30 e o versículo 34, que vai repetir essas verdades aqui, você pode conferir depois. A Oliabe significa tenda do Pai. Ele descreve, esse nome descreve aquele que vive próximo a Deus, o Pai de seu povo. A Oliabe desfrutava de uma comunhão íntima com Deus. Esse é o significado do seu nome. Agora preste atenção. Toda a vida que Bezalel olhava para a Oliabe, ele via ali a presença de um homem que tinha uma comunhão íntima com Deus. Ele foi chamado para ser o companheiro de Bezalel no serviço do tabernáculo. Deus chama, Deus capacita com o seu espírito, e Deus chama pessoas para nos auxiliar, para estar ao nosso lado. Deus sempre nos dá companheiros no ministério, e companheiros piedosos, comprometidos com Deus. Piedade aqui é no sentido de um homem de oração, de um homem temente a Deus, de um homem comprometido com a palavra. São pessoas tementes a Deus e que nos assistem e nos ajudam no ministério. Às vezes são aprendizes ou mestres que nos ensinam. Qualquer área na obra do Senhor, Ele coloca servos piedosos para caminhar conosco. Eu tenho provado disso. Mesmo que seja como aprendiz, mas será nosso companheiro. Não vamos estar só. Então, meu irmão, se Deus chamar você para o ministério esse ano, que você vai desempenhar aqui no corpo de Cristo, na igreja, pode ter certeza que Deus vai levantar companheiros para trabalhar com você. Amém? Deus faz isso. O seu auxiliar, aquele que vai trocar ideias com você, aquele que vai discordar de você, aquele que vai concordar com você, aquele que você vai ter que treinar para ficar no seu lugar. Mas Deus vai dar companheiros, Deus vai dar assistente para você. Além de a Oliabe, Deus também concedeu os outros homens, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Tudo tinha que ser dentro da diretriz que Deus deu. Que Deus deu. Deus falou a Moisés, Moisés falou aos seus subordinados, e os seus subordinados, que se tornaram também líderes na obra, tinha também os seus subordinados. E era passado e tinha que ser feito como Deus determinou. Mas esses dois homens, eles também treinaram esses homens. Eles supervisionaram esses outros trabalhadores envolvidos na construção do tabernáculo. Está aí no versículo 6, a parte B. Eles estavam juntos. Foi o próprio Senhor que escolheu os trabalhadores, capacitou-os com habilidade e inteligência e os encarregou de executar a obra para a sua glória. Não podemos esquecer que é para a glória de Deus. E por isso que os capítulos que eu mandei vocês ler depois, do 25 ao 27, e aí também vai depois do 31, 32, 33, 34, 35, vocês vão ver os detalhes e vocês vão ver a importância do culto. Eu acredito que o irmão Rafael já deve ter explorado muito bem isso nas aulas dele, né, de escola dominical. E você que perde, deixa de aprender, né? Porque tem se dedicado aí para, principalmente nesses livros do Pentateuco, né, que eu acredito que já está na frente, né, Rafael? Mas de ensinar a importância do culto a Deus. Isso não pode ser perdido de vista aqui. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que toda obra é trabalho de Deus.
Contudo, o Senhor a realiza por meio de homens. Deus chamou 2 homens, depois deu mais homens, correto? Homens, e cremos que homens e mulheres, porque as mulheres aparecem no Antigo Testamento, como também aparecem no Novo Testamento, trabalhando no ministério. Não aparecem elas pregando, sendo apóstolas, mas aparecem elas envolvidas no trabalho da igreja. Então toda obra é de Deus, e é Deus que dá a recompensa para a participação. Eu tenho um versículo que é chave no meu ministério, no serviço que eu faço. Se você puder marcar na sua Bíblia, faça isso essa noite. É 1 Coríntios 15, 58. Você que quer se envolver no ministério, no serviço, ministério é serviço. Você que quer se envolver em alguma área da igreja, você que quer ser um presbítero, você que quer ser um diácono, você que quer ser um líder, de um departamento da igreja, não é? Ou você que quer liderar, não é? Qualquer ministério da igreja, ou se envolver em qualquer trabalho, você precisa entender esse texto. Olha o que diz aí, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, é Paulo que está falando isso, sede o quê? Firmes, inabaláveis, e sempre abundantes, aonde? Na obra do Senhor, no serviço do Senhor, no ministério do Senhor, sempre firme, sempre abundante, sem vacilar, sabendo que no Senhor, agora tem que ser no Senhor, meu irmão, minha irmã, tem que ser no Senhor, porque se for para a sua glória, se for para você aparecer, não vai dar nada certo. Agora, se for no Senhor e para a glória do Senhor, o vosso trabalho não é vão. O nosso trabalho não vai ser vão. Pessoas vão ser alcançadas, pessoas vão ser transformadas, até com um copo de água que você der a ela. Mas tem que ser no Senhor, e tem que ser para o Senhor. O seu trabalho não é vão, o seu trabalho vai ser reconhecido pelo Senhor. Tem algo que eu não entendo na Bíblia até hoje, não achei quem me explicasse, e se você conhecer alguém, me dê o endereço. Que galardão é que nós vamos receber no céu? Já teve crente que me desafiou aqui na igreja a querer saber disso. Eu digo, vá ler a Bíblia, que eu também não sei. Posso até um dia tentar explicar para vocês. Irmãos, a salvação já é tudo, amém? Mas Deus disse que para aqueles que servem Ele na obra tem um galardão. Tem coroa. E às vezes a gente fica murmurando na igreja, reclamando de tudo, e a gente não faz nada. A gente precisa se envolver, a gente precisa participar. Teve irmãos que nem acabou de ser batizado na igreja, que chegou, pastor, o senhor vai me colocar para fazer o quê? Eu digo, vá orar. Depois a gente conversa. Descubra. Pergunte para o Senhor. Onde Deus quer lhe usar. Eu posso até dar a diretriz para você, mas se Deus não confirmar, você vai ser problema. Né? Às vezes a gente tem que assumir, porque não tem quem assuma, é a obra de Deus, a gente vai lá e faz, com temor no coração. Mas tem coisa que Deus deixa claro para a gente. Deixa claro. Tá? Então no Senhor, o vosso trabalho não é vão. E quem está dizendo isso é o apóstolo que mais trabalhou, meus irmãos. Eu digo isso pelo conhecimento que eu tenho da Bíblia. O apóstolo Paulo, ele se esmerou no ministério. E na época que a igreja não mandava oferta, ele fazia tenda para ter o sustento, pregando o evangelho, sendo punido, né, pelos judeus, mas ele pagou o preço. E a glória dele estava no céu, porque os irmãos sabem que ele foi preso, foi açoitado muitas vezes, né? Por 3 vezes pegou 39 açoites, e pela conta dos judeus 40 morria. E os soldados lá, por obra do Espírito Santo, erraram, só contaram 39. E ele escapou. E continuou pregando o evangelho. Mas a glória dele não estava aqui na terra. Estava no céu. O trabalho dele não foi vão. Eu e você fomos doutrinados por Paulo. Querendo ou não. Quem desenvolve a teologia de Cristo, os ensinamentos de Cristo no Novo Testamento é Paulo. Pedro vai contribuir com isso, João vai contribuir com isso, mas ele é o maior. Mas terminou preso e morto.
Talvez eu e você vai terminar a vida diferente. Mas vai ser difícil alcançar o apóstolo Paulo. E ele está dizendo que todo o trabalho no Senhor não é vão. Então não se preocupe com as coisas terrenas não. Enquanto você está fazendo a obra de Deus, se envolvendo, Deus está cuidando da tua casa, está cuidando do teu filho, está cuidando do teu emprego, está cuidando do teu salário. E a Bíblia diz que Deus nos dá enquanto nós dormimos, não é enquanto você trabalha, não é quando você acha que você sabe, que você estudou, que você é capacitado, é quando você está dormindo. Se fosse um nordestino pregando lá no sertão e dizer assim, abestada, é quando você está dormindo que Deus lhe dá, não é quando você está lá suando, lá na roça, né? Mas nosso coração muitas vezes está preso, meus irmãos, às coisas desse mundo. Sabe, irmãos, esse ano eu murmurei muito por causa do meu carro, do nosso carro, porque meu carro passou o ano quebrando, um carro que eu tinha, tem 12 anos que eu tenho ele, o carro nunca deu prejuízo, nunca deu tanta despesa. E eu tive que orar várias vezes para dizer, Senhor, eu sou o que deu, eu sou grato a Deus, não é? E eu preciso vender esse carro. E Deus disse, não vendi até agora. E a gente tem que descansar no Senhor. Não deixar que as coisas materiais tire a paz. Preencha, né, outros espaços da nossa vida que tem que ser preenchido por Cristo. E pelo trabalho que nós temos que realizar. Estou citando isso como exemplo da minha vida. Eu não sei qual é o seu, aquele que está tirando o seu sono. Mas se você estiver envolvido com a obra de Deus, Deus está prometendo que Ele vai cuidar de você. Ele vai te dar pessoas, Ele vai te dar diretrizes, não vai ser vão o seu trabalho. Ele vai cuidar das outras coisas que você tem, né, responsabilidade também, mas Ele vai cuidar. Bezalel foi uma bênção. Foi um instrumento nas mãos do Eterno, eu creio. Tanto ele como o seu companheiro. E o Senhor, né, levantou para ele, o companheiro, levantou outros homens para encorajá-lo e fortalecê-lo na realização do seu trabalho. Irmão, como eu tenho isso visível na minha vida, de que Deus levantou vocês para estar comigo. Que Deus levantou você, mulher, você, homem, você, irmão, você, irmã, para estar comigo nessa obra. Porque quando eu cheguei aqui, nem minha esposa estava comigo, só em oração, né? Mas fisicamente ela não podia vir. Como foi difícil. Depois ela veio. Depois vocês vieram. Não estou mais só. Amém? Temos que dar glória a Deus por isso. É obra de Deus, meus irmãos. Agora nós temos que nos envolver nessa obra. Você nunca vai servir a Deus sozinho. Por isso podemos ficar confiantes, porque o Eterno sempre levantará pessoas maduras para nos orientar e pessoas capazes para nos ajudar. Não se esqueça dessa verdade. Eu tinha mais coisa para falar aqui, mas não vai dar. O tempo já foi embora. Mas eu quero partir direto para a conclusão e para a aplicação, embora que nós estamos fazendo a aplicação direto nessa mensagem. Mas aprendemos, meus irmãos, nesta noite, que é Deus quem nos chama, nos vocacionando para trabalhar na sua obra. É Deus que unge com o Espírito Santo os chamados, dando as qualidades necessárias para o desempenho do serviço, e ainda prepara companheiros que são assistentes piedosos, que nos ajudarão nas tarefas. Então preste atenção, meu irmão e minha irmã, você pode estar aqui dizendo essa mensagem é para fulano que não veio. A igreja devia estar cheia hoje. Cadê os crentes dessa igreja? Mas essa mensagem é para você. É para mim e é para você. Não deixe o inimigo arrancar do teu coração essa palavra. É para mim e para você. Deus quer contar contigo. O outro é problema de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, Deus tem um ministério para você. Você crê nisso? Deus vocacionou você para alguma coisa, eu não sei. Pode até já ter percebido, mas Deus é que sabe. E é você que tem que saber. Deus te chama para trabalhar. Deus te chama para um compromisso. Deus quer te encher do seu espírito, te dá habilidade, sabedoria para servi-lo nesta obra. Ele não te deixará sozinho nessa missão. Sabe por que eu estou repetindo essas coisas durante toda a mensagem? Para você não se esquecer. Porque a gente é tendente a esquecer.
Ele já preparou pessoas para caminhar com você e te auxiliar no ministério que Ele quer te conceder. Creia nisso em nome de Jesus. Creia. Esta obra é do Senhor e Ele quer contar com você. Você está disposto a consagrar a sua vida ao Senhor nessa noite para continuar participando dessa obra? Ou quem sabe ainda descobrir o seu chamado, o seu ministério nessa igreja? Você quer?